Olá a todos, vou fazer a apresentação agora sobre o projeto Turbidímetro de Bancada aplicado principalmente à indústria farmacêutica e análise de bioprocessos. O grupo é constituído por mim, Lucas Gabriel Cardoso, Marcos Vinícius Pupo, Matheus Marques e Emanuele. No nosso trabalho, a gente fez esse turbidímetro principalmente para aplicação do APS da matéria de Física 2 ministrada pelo professor Douglas Coutinho. A gente partiu do pressuposto da problemática, né, da indústria farmacêutica, que na indústria farmacêutica nós temos o equipamento, o desintegrador, que ele é utilizado para análise, conforme a farmacopeia, para desintegração de comprimidos, onde você introduz o comprimido nesses cestos, eles ficam em agitação, descendo e subindo, até a desintegração completa dos comprimidos. Esse processo é um processo manual, o equipamento ele custa em torno de 60 a 80 mil reais, é um equipamento extremamente caro, e ele é impreciso, você não tem o tempo exato que ele finaliza essa desintegração completa, devido a você necessitar de um analista para fazer essa verificação visualmente. Então, qual foi nossa proposta? Nossa proposta foi fazer com que ele pare automaticamente através da turbidez, né? No caso, a gente usou um sensor de turbidímetro de baixo custo que vai obter os dados e vai gerar, né, esses dados, fazendo com que o analista consiga observar exatamente o tempo com que parou essa desintegração. Isso vai poupar tempo e, consequentemente, dinheiro na indústria farmacêutica. Tanto que esse equipamento já existe, só que ele custa entre 120 mil, e a gente fez ali com baixo custo, com materiais comprados na internet e obtidos aqui na universidade. O processo assim ele vai conseguir ficar mais independente, mais fácil também, e vai economizar mais tempo para todo mundo. Então, o Lucas mostrou para a gente a necessidade de criação do nosso turbidímetro, e para isso faz-se necessária a discussão do que é um turbidímetro. Então, um turbidímetro ele é um equipamento que mede a quantidade de partículas dissolvidas em um meio líquido. Isso acontece por meio da turbidez, que é quando uma luz incide numa partícula e a quantidade de partículas faz com que o meio fique menos claro, né? Então, a turbidez é uma medida de claridade da água. A gente usa as unidades de medida, né, filometria e turbidimetria, porque nos estudos analisados, essas foram as unidades de maior prevalência, né? Elas são as mais confiáveis para a gente usar no nosso sensor. Então, o que a gente usa são as unidades nefilométricas de turbidez, que vão medir a questão ondulatória dos fenômenos ópticos da física do nosso equipamento. Então, a gente usa os conceitos de dispersão de luz, que é quando uma luz incide sobre uma superfície e é dispersa, então ela é refletida. A dispersão mais comum no turbidímetro é a dispersão de Rayleigh, que é quando ela incide sobre uma partícula e sofre um desvio. E a gente pode observar também o fenômeno de absorção de luz, que é quando o material, ao invés de simplesmente refletir, a onda fica presa na superfície do material. Então, a gente trouxe umas imagens para deixar um pouco mais didático essas questões ópticas, né? E aí, aqui a gente tem da Ria et al. 2023, a questão da dispersão de Rayleigh. Então, a gente tem ali o fóton incidente, ele bate no nosso átomo, no núcleo do nosso átomo, e sofre um desvio. Esse desvio, ele vai ser o fóton dispersado, que continua tendo a mesma quantidade de energia e o mesmo comprimento de onda que o fóton incidente. E aqui, sobre a absorção e transmissão de luz, a gente tem o fenômeno de reflexão, que é quando essa onda bate e não é absorvida nem transferida pelo material, ela simplesmente reflete pela superfície. O fenômeno de absorção, que é quando a nossa onda ela fica presa no material em que ela incidiu, e a transmissão, que é quando a nossa onda ela passa, mas ela passa direto, ela não interage com o meio. Bom, então, considerando os conceitos físicos bem revisados e estabelecidos que foram utilizados durante esse experimento, a gente pode partir, então,
para a questão prática e metodológica que foi utilizada no trabalho. Então, a gente tem então um modelo esquemático que a gente desenvolveu para entender melhor como funciona o hardware do Arduino, né? Então, o Arduino o Arduino Uno que foi utilizado, ele é uma placa simples open source para desenvolvimento de hardware e software que tem alguns componentes principais. Então, os principais componentes que a gente utiliza, como estão indicados, é o microcontrolador, que é basicamente o cérebro do Arduino. Então, vai ser o que vai converter as informações dos sensores para os atuadores dentro do sistema que a gente fez. Dentro dessa estrutura, a gente vai ter duas categorias de portas diferentes. Então, os pinos de entrada e saída aqui são no item número 3. São os picos de entrada e saída digitais, que respondem em binário, e que é um pouco diferente dos itens 3 e 4, que são os pinos de alimentação e as entradas analógicas, onde ele vai receber o sinal analógico dos sensores. Além disso, a gente tem os LEDs internos de alimentação, que não foram utilizados, uma vez que a gente utilizou um LED externo. O conector de alimentação no item 7, que também não foi utilizado porque ele está sendo carregado pelo USB. O botão de reset, que ele reseta, então, todas as configurações do código. A conexão USB, onde ele faz a conexão com o computador. E o item 8, que eu acho que é o mais importante, que é o convertor serial USB e LED TX-RX, que faz basicamente, então, a comunicação do computador com o microprocessador do Arduino. Além da placa do Arduino, a gente utilizou, então, um sensor óptico. O sensor que a gente utilizou foi o sensor de turbidez Arduino ST100, igual ao da imagem que a gente está utilizando. Além do Arduino, do sensor óptico, então, ele também foi acoplado a uma placa de leitura, um módulo de leitura. Basicamente, o sensor de turbidez ele funciona pelo princípio de fotoemissão e fotorrecepção. Então, como a Emanuela explicou anteriormente, o sensor ele vai ter dois pininhos ali na extremidade óptica dele. Um dele vai ser o fotoemissor, onde ele emite uma luz, né, em frequência no infravermelho, que vai alcançar então a molécula dissolvida no líquido e vai retornar então a refletir uma frequência de onda também IV. Essa frequência de onda ela é recepcionada pelo fotorreceptor e vai ser então que vai então transmitir essa informação para o módulo de leitura. E esse módulo de leitura ele vai converter os NTUs, né, o valor refletido, né, dessa luz em IV para volts, que vai poder ser então interpretado pelo próprio Arduino. Adicionalmente, para a gente conseguir deixar a função do aparelho mais independente, a gente utilizou então um sensor Bluetooth. O sensor que a gente utilizou foi um módulo de Bluetooth HC06 no modo Slave. Então, quando a gente fala em sensores de Bluetooth, a gente tem dois módulos, o Master e o Slave. O Master ele consegue emitir e receber sinais de Bluetooth, e o Slave ele simplesmente emite. Ele é um pouco mais limitado, mas dentro dos critérios que a gente adotou na metodologia, ele foi o suficiente e bem utilizado. O aplicativo que a gente utilizou para essa metodologia foi o aplicativo Bluetooth Blue Control. Ele é disponível em qualquer plataforma de Android. Então, basicamente, esse aplicativo ele é conectado, pareado, né, com um módulo de Bluetooth, e as informações que vão sendo recebidas então do Arduino, elas são transmitidas por Bluetooth diretamente para o celular. Então, a ideia é que a gente consiga automatizar uma tarefa que é utilizada hoje na indústria farmacêutica e tornar essa atividade autônoma. Então, isso vai economizar tempo do operador técnico e melhorar os efeitos, né? Garantir uma precisão maior, uma vez que o técnico não vai precisar ficar lá no olhômetro, né? Conferindo a dissolução do medicamento no tempo certo. Uma vez que a gente tem a proposta e os objetivos e a metodologia bem determinada, a gente partiu então para uma simulação da planta do protótipo final que a gente utilizaria. Então, para essa imagem esquemática, a gente utilizou a plataforma Tinkercad, que basicamente simula então a prototipagem do nosso aparelho. Aqui a gente consegue ver então uma placa de Arduino com todos os módulos, né? Acoplada a ela tem um sensor óptico que transmite o sinal então
que o sensor recepciona para a placa de leitura, né, para o módulo de leitura, e o módulo de leitura manda isso convertido em volts para a placa de Arduino. Um critério importante é que a placa do sensor de Bluetooth, ela funciona em uma voltagem de 3.3 volts. E uma vez que o Arduino opera em 5 volts, foi necessário então a gente incluir 2 resistores para dividir a carga e garantir que ele não sobrecarregasse com a voltagem do Arduino. Um resistor também foi acrescentado na luz LED para garantir também a mesma finalidade, e essa forma esquemática foi dada então conforme a imagem do protótipo. Uma vez que o protótipo tenha sido feito e revisado, a gente precisa então das unidades de comando, né, de programação que foi utilizada a plataforma IDE do próprio Arduino. Como o Marcos já comentou, então nós temos nossa parte do hardware já pronta, mas nada ela é sem um código para comandar ela. Então, esse aqui foi o código que a gente usou, né? É um código relativamente simples, onde ele ativa o pin, ele adereça as portas de entrada e aí começa a leitura e faz o loop dele. Então, ele sempre vai fazer a leitura, ver o sinal, se tiver abaixo de 20, ele vai acender a luz azul, se tiver entre 20 e 50, ele vai acender a luz verde, e tiver acima de 50, ele vai acender a luz vermelha, adereçando então quanto turvo está o líquido. Essas foram as referências que nós utilizamos para o trabalho, e nós vamos passar agora para o experimento prático. Então vamos começar nosso experimento. Aqui é a fase inicial. Nós vamos ter os 3 copos, né, para apresentar. Então o primeiro copo só tem água, então ele não vai estar nada turvo. O ideal é que apareça a luz azul. O do meio está meio turvo, então vai aparecer a luz verde. E o mais turvo é esse daqui da direita, que vai aparecer a luz vermelha. Então, começando aqui. A água está como é só água, né? Não está nada turvo, então aparece azul. No programa, o valor se aproxima a 0. O segundo Becker foi para verde, então esse valor está entre 20 e 50. E o último Becker, que está bem turvo, apresentou a luz vermelha. Então esse valor está acima de 50. No valor está aparecendo 82. Então, para apresentar os valores, o primeiro copo aqui ele vai se aproximar a 0. O segundo copo ele vai ficar entre 20 e 50. E o último copo se aproxima a 100. Para também representar, nós utilizamos o aplicativo Bluetooth. Então todos os dados também estão aparecendo no celular. Isso também é para simular como seria a dissolução de um comprimido dentro do estômago.